Voltamos para a parte número 2 dessa aula, igual esse quadrinho aqui do meio que é o 2. Tudo bem? Vamos lá então. A gente vai avaliar o último fator de que trata essa aula. Deixa eu só ajeitar aqui o nosso tempo. Muito bem. Avaliemos agora o fator superfície de contato. Para a gente fazer isso, vamos resgatar um pouquinho do que você sabe de geometria plana lá da matemática. Olha só, a gente tem três situações. O mesmo cubo, na situação 1, ele está inteirinho. Na situação 2, ele está quebrado em 8 mini cubos. E na situação 3, ele está quebrado em 27 mini cubos. Se você quiser pausar, você pode pausar e se convencer de que tem 27 mini cubos ali. Qual será a área total? Considerando as áreas que estão por dentro. Tem área aqui, ó. Aqui, segue o cursor, ó, tem uma areazinha ali, tem uma área ali por dentro, tem uma área aqui. Então a gente vai considerar tudo. Vou fazer só para 1 e para 3. Olha só, na situação 1, a aresta desse cubo é 3. Então vamos calcular a área de cada face. Essas faces são quadrados. E a área de um quadrado é lado vezes lado. Então a área de um quadrado ali da face é 3 vezes 3. Só que quantas faces tem um cubo? Um cubo é um hexaedro, ele tem 6 faces. Pode contar, pega um dado e conta, tem 6 faces. Então cada face tem 3 vezes 3 de área, tem 6 faces, então o total são 54 centímetros quadrados de área total. É o que a gente chama de superfície desse cubo. Agora, vamos para a situação 3, que a gente picou ele em um monte de pedacinho. Vamos ver a área de cada cubinho. Cada cubinho, olha só, aqui era 3 centímetros. Eu fui lá dividir em 3, né? Dividir em 3. Então, cada pedacinho, cada mini aresta desse cubo tem 1 centímetro de área, de tamanho. Qual que é a área de uma face? Cada face é um quadrado. Se cada aresta é 1, a área do quadrado, que é lado vezes lado, é 1 vezes 1. Para a situação 3. Agora, quantas faces tem cada mini cubinho? Cada mini cubinho é um cubo, que tem 6 faces. Agora, quantos mini cubinhos que tem? Tem 27 mini cubinhos. Então, vou multiplicar isso que eu achei por 27. Qual que é o total das áreas dos mini cubinhos? O total das áreas desses mini cubinhos é 162. Se eu não tiver feito a multiplicação... 6 ali dá 120, 6, 6, 36, 42... É 162 mesmo. Vou refazer o teste da conta. Muito bem, a gente viu então que a área da situação 3 é bem maior. Olha só, quando o cubo está inteiro, a superfície dele tem uma área de 54 centímetros quadrados. Quando esse cubo está picado, a área dele, considerando todos os pedacinhos, é bem maior, ficou 3 vezes maior aqui. A gente pode dizer, portanto, que o cubo em pedaços, que é o 3, tem maior superfície de contato, tem maior área do que o cubo inteiro, que é o cubo número 1. Isso vai fazer toda a importância porque a gente quer avaliar para a velocidade das reações. Para avaliar a velocidade de uma reação, eu tenho que analisar a facilidade de as colisões acontecerem. E para ter colisão, tem que ter contato entre os reagentes. Ora, aonde que tem mais reagente exposto? O reagente está mais exposto ao meio externo na situação 3. Porque a superfície que ele tem para fazer contato com outras moléculas é bem maior. Na situação 3, picadinha, tem mais reagente exposto. Tem mais reagente fazendo contato com o ar ou com o que quer que seja. Então, é mais fácil com que uma reação aconteça se tiver picadinho. Tudo bem? Pode pensar nesse exemplo aqui, ó, no exemplo da limalha de ferro. Coloquei esse exemplo para que você conheça essa palavra. É importante saber o que quer dizer limalha. Limalha é um pó de ferro. Limalha pode ser de outras coisas. A limalha é nessa forma de pó, nessa forma de pedaços muito pequenininhos. E às vezes a questão fala é limalha. Você tem que saber que limalha é isso. Limalha de ferro é ferro em pó. Na limalha de ferro, a gente tem o quê? A gente tem uma alta superfície de contato. O ferro está mais exposto ao ar. Então, vai ter mais colisões eficazes entre ferro e ar. E aí, a reação de oxidação, por exemplo, ficaria mais rápida.
Beleza? Além de saber disso, é interessante saber como que a gente faz no laboratório para deixar um reagente em forma de pó. Às vezes a questão vai falar que um reagente foi pulverizado. Aí você pensa assim, ó, pulverizar, a palavra lembra pó. Pulverização é a produção de um pó de alguma coisa, transformar em pó. No laboratório, para fazer uma pulverização, a gente usa esses dois instrumentos. O almofariz, que é essa tigelinha, e o pistilo. E você fica ali que nem um pilão fazendo a pulverização de alguma coisa. Nesse caso, parece que tem umas frutinhas ali. É algo que às vezes é feito na culinária também, fazer a pulverização de uma matéria-prima. Beleza? Então a questão vai falar que está em pó, que está em pedaços? Sim. Mas às vezes ela vai falar limalha de alguma coisa. Pulverizou não sei o que. Você tem que conhecer essas palavras também. Usou um pistilo e um almofariz. O que é isso? É para fazer a pulverização de alguma coisa. Beleza? E tornar a superfície de contato maior. Olha aqui o mesmo exemplo lá da Wendy, só que agora é outra avaliação. Tem dois recipientes com a mesma solução ácida. Agora é tipo assim, HCl e HCl, igualzinho. O H+ está igual nos dois. Só que ele coloca ferro em barra e ferro em limalha. Ferro inteiro e ferro em pó. Qual que tem maior superfície de contato? O ferro em pó. O ferro em pó tem maior superfície de contato, tem mais facilidade de acontecer colisões, então tem maior velocidade. Por isso que a velocidade inicial é mais rápida para a situação da limalha. E ele falou que foi igual nos dois. Você já sabe que isso é mentira, então o item é muito falso. Beleza? Outro exemplo que aparece muito frequentemente é quando está comprimidos. A ingestão de comprimido pode acontecer com ele inteiro ou com ele em pó. Claro que não é recomendado que você quebre o comprimido ao meio, não dá para garantir que quebrou certinho, é melhor seguir o comprimido em pó. Mas quando toma reação química, o que acontece? O comprimido pulverizado tem maior superfície de contato, portanto ele reage mais rapidamente. Se é um comprimido efervescente, por exemplo, de bicarbonato de sódio, esse comprimido ele vai passar pela reação química ali de decomposição do bicarbonato de sódio mais rapidamente se ele estiver pulverizado, beleza? Além disso ser válido para as reações químicas de sólido com líquido, isso também é válido para as dissoluções. A dissolução não é uma reação química, ela é meramente uma dissolução. E a dissolução ela também é mais rápida se usar a forma em pó, se usar a forma pulverizada, se usar uma limalha de alguma coisa. Pode ser só uma dissolução, que não seja reação química, que seja só um processo físico de dissolução, mas ainda assim a superfície de contato facilita e torna ele mais rápido. Beleza? Claro que depende, né? Tem que analisar do que é feito aquele comprimido, se está tendo uma reação química ou se é só uma dissolução. Show? Depende daí da composição de um comprimido ou de outro. Temos aqui uma questão discursiva da Unifesp, vestibular top lá de São Paulo. Fala assim, algumas frutas, maçã, banana, fica preta, ela escurece a polpa se a gente corta e expõe ao ar. Acontece, né? Cortou uma maçã, deixou na geladeira, a massa ficou enegrecida, ela ficou escura. O que acontece? Ele pergunta assim, justifique por qual razão, por qual motivo, a polpa de uma fruta que possui essa característica, ela escurece com mais rapidez quando ela foi esmagada com um garfo, fez uma papinha, esmagou tudo, do que quando ela está fatiada. O que você tem? Se você esmagou a fruta, ela está em pedaços muito pequenos, virou quase uma pasta ali, mas ela está em pedaços menores. Em fatias não, ela está inteirinha, ela está em pedaços maiores. O fator que você alterou aqui é a superfície de contato. A fruta esmagada com um garfo vai escurecer mais rapidamente do que em fatias, por causa da superfície de contato. Esmagar ela fez ela ficar mais exposta ao ar, fez ela ficar mais exposta aos agentes que oxidam a fruta e fazem ela ficar com essa tonalidade mais escura. Certo? Chegamos a mais um para treinar. Então você pausa, aí você vai colocar um Vzinho verde,
nas que você acha que deixam a reação mais rápida, aumento da velocidade. Então pausa aí, 3, 2, 1, vamos ver a resposta se você acertou. Os que aumenta são esses 4 aqui, tudo bem? A gente tem o primeiro que aumenta a temperatura, o segundo que aumenta a superfície de contato, o terceiro que aumenta a concentração e o quarto que aumenta de novo a superfície de contato. Top? Para a gente fechar, fazer aqui uma avaliação gráfica desse tipo de problema. Olha só, às vezes aparece questão que pede que você faça uma avaliação gráfica dessas variações de fatores. E tem um químico que vai fazer um experimento para otimizar um processo. E ele faz o processo em verde, que foi temperatura ambiente, e o processo azul, que foi mais quente, usou banho-maria, a temperatura está 75 graus. Ele quer saber qual gráfico que descreve o que ele encontrou. O gráfico de um lado ou do outro. Vamos lá. Primeiro, o que a gente sabe? Que no azul, que tem maior temperatura, o azul, maior temperatura, vai ter maior velocidade. E em um gráfico, a maior velocidade é evidenciada pela maior inclinação do gráfico. Maior inclinação, maior velocidade combina com a maior temperatura. Então o mais inclinado é o azul mesmo. É o de cima, né? E faz sentido. Tanto nesse de cá quanto no de lá, o mais inclinado é o maior temperatura, porque é a maior velocidade. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que no primeiro gráfico, o azul e o verde chegam no mesmo lugar. O rendimento chegou no 1, chegou no 100% de rendimento. Só que o azul foi mais rápido, ele chegou bem antes no 1 do que ele chegou ali, ó, em uma hora e meia já chegou. O verde demorou, porque tem uma temperatura menor. Agora, no outro gráfico, o azul chegou no rendimento 100%. O verde não, chegou no 50%. Coloquei esse exemplo para que vocês tomem cuidado. A alteração de temperatura, ela não altera rendimento. Se a 25 graus chega a 100%, a 75 vai continuar chegando a 100%. Desse processo irreversível. Eu não vou conseguir mais do que eu já conseguiria. Se eu consigo 100%, eu continuo se eu gasto tudo do reagente, eu continuo gastando tudo. A diferença é que vai ser mais rápido para gastar tudo. Então você vê aqui, ó, no primeiro gráfico, demorou 1h30 até chegar no rendimento total 100%. No gráfico verde, na curva verde, demorou ali, ó, quase 4 horas, porque a temperatura era menor. O gráfico que está mais embaixo de mim está falando que o rendimento é 100% no azul e o rendimento é 50% no verde. Não é essa a análise. A análise que está sendo feita é de variação de velocidade. Eles vão chegar no mesmo lugar, só que com velocidades diferentes. Beleza? Então o gráfico certo seria esse aqui. A alteração de velocidade não muda a quantidade total de produto formado. Claro, lá pra frente, lá depois da aula 20, a gente vai ver reações que são reversíveis. E aí a análise fica um pouquinho diferente. Mas para as reações que é uma seta só, que não tem aquela setinha de equilíbrio e tudo mais, é verdade isso daqui. A alteração de velocidade não muda a quantidade total. Ela muda só o tempo que leva para produzir aquele produto. Beleza? Então nada a ver esse outro gráfico que ele mudou o rendimento. E isso cai aonde? Aqui tem uma questão da FUVEST que fala exatamente disso. Olha só. Ele fala que fez a reação do zinco em raspas, que é o A, e o outro está em pó. Então o B, que está em pó, teve maior superfície de contato. O B teve uma reação mais rápida. Ele quer saber qual desses itens aqui que representa a produção de hidrogênio. Bom, a quantidade de produto, e aí você pensar, a produção de hidrogênio, é que ele está fazendo uma reação como essa. Ó. Ele pegou um metal, que no caso lá é o zinco, reagiu com ácido e vai produzir gás hidrogênio. Isso é uma reação bem comum. Pera aí, galera. Eu tenho que pausar aqui um negócio. Beleza. Vai ser diferente a quantidade de produto formada em A ou B? De A para B, o que muda? De A para B muda a velocidade.
Então, o que vai mudar é simplesmente a velocidade, a rapidez em que a gente obtém aquela mesma quantidade de gás hidrogênio. O volume de gás hidrogênio produzido é o mesmo. A quantidade de produto vai ser a mesma. O que muda é a velocidade com que a gente consegue esse produto. Então você pode tentar fazer aqui e ver se você consegue. É o mesmo exemplo que a gente acabou de ver. Olha só, no item A, está dizendo que o Vzão, que é a quantidade de hidrogênio, o volume de hidrogênio, é maior na situação B, que é em pó, que é mais rápida, e produz menos na situação A, que é mais lenta. Não é isso. A diferença é que no B, que é mais rápido, ele produz todo o produto mais rapidamente. E no A não. O A demora mais para chegar no mesmo lugar. É a mesma. Então esse seria o item correto. É a mesma coisa que a gente viu aqui atrás. A reação mais rápida, ela é simplesmente mais inclinada e chega no mesmo lugar. A mais lenta, ela demora mais para chegar lá. Beleza? Muito bem, então questão interessante lá da FUVEST. Para a gente fechar, vou mostrar para vocês uma questão que pede tudo junto. Ele quer que você avalie várias coisas ao mesmo tempo. Está avaliando uma reação de ferro com ácido. No caso, o ácido sulfúrico. Olha só, bem comum, né? Produziu o ferro 2+, gás, hidrogênio. Aí ele fala assim: no final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu. O ferro está em excesso. O ferro tem muito ferro ali. E o que vai determinar a nossa velocidade? As variações que ele fez. Ele coloca quais variações? Tem o ferro em prego, que é um pedaço de ferro inteiro, ou ferro em limalha. Olha só, então já tem superfície de contato, da limalha é maior. Temperatura está mudando também. Nos 60 graus ficou mais rápido. E quantidade de ácido. Quanto mais ácido, mais H+ tem ali. Agora, vamos ver. Vamos separar isso aqui em alguns grupos. Olha só. Quando eu comparo A com B, do A para o B, a única coisa que muda é o material. O B é ferro em pó. Do C para o D, a única coisa que muda é a temperatura. Então é legal comparar A com B, porque só muda uma coisa. É legal comparar C com D, porque só muda uma coisa também. Aí fica mais fácil de comparar. Olha só quando você compara o A, B e o C e o D. Nas duas primeiras linhas tem menos ácido. Eu usei menos reagente. Então eu vou produzir menos produto, porque eu estou usando menos reagente. Então o A e o B vão produzir menos coisas. O A e o B tem que ser esses aqui de baixo, porque usou menos reagente. O C e o D usou mais ácido. O C e o D tem mais reagente. Se o C e o D tem mais reagente, então o C e o D tem que ser esses aqui de cima, que produzem mais coisas. Tudo bem? Essa aqui é uma avaliação estequiométrica, na verdade. Porque a gente sabe pelo enunciado que o ácido sulfúrico é o nosso reagente limitante. Ele falou que sobra ferro. Então o ferro tem um monte. O ácido sulfúrico é o reagente limitante. Ele está limitando a produção de produto de gás hidrogênio. Quanto mais ácido, que é o C e o D, mais produto. Então o C e o D, que tem mais reagente, vai produzir mais produto. O C e o D é o 1 e o 2. E o A e o B é o 3 e o 4. Tudo bem? A gente avaliou isso quanto à estequiometria do problema. Agora vamos para a parte cinética desse problema, que é saber, tá, o C e o D é o 1 e o 2, mas quem que é o C? Quem que é o D? É o que a questão quer que você faça. Pensa assim, ó, entre C e D, qual que é mais rápido? Os dois ele malha, só que a temperatura é maior no C. Se a temperatura do C é maior, o C tem que ser mais rápido. Então o C tem que ser mais inclinado. O C tem que ser o número 1. O C é o número 1 e sobra o D para ser o número 2. Beleza? Vê que é a mesma coisa que a gente fez antes. Ó. O C e o D chegam no mesmo lugar. Só que o C chega antes do que o D, que demora um pouquinho mais. O C é mais inclinado, maior velocidade. A e B têm mesma temperatura. Só que o B é limalha. O B tem ferro em pó. O B tem maior velocidade. Portanto, o B tem que ser o de cima e o A tem que ser o de baixo. O B
tem o processo mais rápido, a curva é mais inclinada do que o A. Beleza? Então a gente fez uma primeira avaliação estequiométrica. O reagente limitante é o ácido, onde tiver mais ácido, vai produzir mais hidrogênio. C e D são as curvas aqui de cima, porque tem mais reagente. Agora, para saber entre o C e o D, eu olhei qual curva que era mais rápida, sabendo que a curva mais rápida é essa que fica em cima, é a curva mais inclinada, que foi a curvinha azul. Beleza? É isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Nas próximas aulas, a gente vai falar de catálise. E a gente vê o efeito do catalisador, que já fica uma informação da aula seguinte, é uma espécie que deixa as reações químicas mais rápidas. Tudo bem? Incentivo que vocês vejam lá as 5 questões da plataforma de estudos, participem da PPJ na sexta-feira, façam as 20 questões do material. Estou na monitoria também na quarta-feira, a Angelita está nos outros dias. Você pode falar com a gente sobre eventuais dúvidas. A gente se vê na aula da semana que vem. Até mais!